Olá, meu nome é o Anderson e esta é mais uma aula do curso Django Framework do Zero, onde eu te ensino na prática a criar e publicar um aplicativo web usando o Django Framework, obviamente, Python e o Django Framework. E nesta aula eu vou te ensinar a implementar uma, uma restrição para que o usuário consiga fazer apenas um único voto por enquete. Então, bora lá? Vamos. Então, pessoal, já estou aqui na minha tela, gravando aqui para vocês. Essa aula de número 21, tá? Então a gente tem uma playlist aí no canal com todas as aulas, tá? Desde o início lá, de quando a gente criou o primeiro app e tal, várias informações sobre fundamentos do Django aí, como que funciona e tudo prático, tá? Tudo totalmente prático aí. Então, você pode aproveitar essa aula, né? Agora, essa aula aqui que é de. O nome dela é restrição de votação por usuário, votação por usuário, tá? Então, o usuário vai poder votar uma única vez na enquete, é um controle ali, né? Para não votar mais de uma vez. E aí a gente vai fazer isso aqui em três simples passos, tá? Primeiro a gente tem que criar um model aqui, né? Que a gente vai criar um relacionamento N para N, onde que um usuário pode votar em várias questões, em várias enquetes, e várias enquetes podem ser votadas por vários usuários, tá? Então, é um relacionamento típico aí, N para N. Então, vai ter que ter uma tabela de ligação aqui, um model de ligação. Depois a gente vai criar a regra que bloqueia essa, que vai baseado nessa informação ali do relacionamento, vai ver se existe já um voto ali daquele usuário. Se houver voto, ele não vai permitir votar novamente. E para a gente complementar isso aí, a gente tem que refatorar ali a view volt, né, para ela poder aplicar a regra, né? A gente tinha feito ela já. Então vamos lá. Então, começando aqui, vamos lá nos nossos modelos aqui de pools, né, das enquetes, models. Aqui para começar, eu vou ter que importar aqui algumas coisinhas a mais. Como agora eu vou usar o usuário, eu tenho que importar aqui o modelo, eh, modelo que estou usando para o meu model de user, tá? Então aqui fica dentro de eh, Django Contrib Auth. Então eu vou dar aquele import aqui, ó, no get user model, tá? Para ele pegar qual é o model. A gente já tem o model nosso de usuário, já é um model customizado, então por isso que a gente usa essa sistemática aqui do get user model. Porque eu poderia importar direto lá de onde está? Poderia, mas aqui a maneira correta é essa, por quê? Porque o Django que vai fazer o discovery e falar qual user model está sendo usado no momento. Então, por exemplo, se eu, no futuro eu precisar trocar, né, é mais fácil, né, fazer uma refatoração quando necessário. Então, por isso que tem isso aqui, essa parte aqui. Agora, a outra parte é, é a gente criar efetivamente aqui o model de relacionamento, né? Então, como é que eu vou chamar esse model? Eu vou chamar aqui question user, tá? Então, vai ser uma ligação entre as questions e os users, tá? Aqui, veja que aqui na minha tela tá habilitado aqui tá habilitado o Copilot e ele fica aqui me sugerindo um monte de coisa. Então aqui vai ter duas coisas aqui, ó. Vai ter o user e o question, olha lá, o Copilot sugerindo aqui para mim, ó. Exatamente isso aqui que eu vou fazer, ó. É, ele vai ter aqui uma chave estrangeira para o usuário e uma chave estrangeira para o, o model, tá? Eu não vou tirar essa parte aqui que ele sugeriu. Deixar só assim, ó. Então é um relacionamento um para N aqui. E esse relacionamento, ó, tem o usuário e a questão. Então, aqui eu vou ficar. Aqui não vou fazer uma restrição específica, tá? Vou tratar ali em outro nível. Poderia fazer uma constraint aqui, mas não vou fazer. Eu vou simplesmente pegar e verificar nessa tabela, né, nesse model, se o usuário já votou em determinada questão. Se ele já votou em determinada questão, ele não é permitido votar novamente, tá? Então essa que vai ser a regra. E outro detalhe, né, que é importante, desse formato aqui, você deixa anônimo o voto, né? Você não vai estar armazenando em qual
qual opção que ele votou. Ele só está registrando que ele votou naquela determinada question, tá? Então, fica bem tranquilo aqui. Então, beleza. Criado aqui o model, vou salvar e vou fazer aqui o processo de migração, né? Então, vou fazer aqui, vou até dar um zoom aqui para melhorar para vocês. Então, vou fazer o make, o Python manage, né? Opa, primeiro aqui eu vou ter que iniciar o venv. Lembrando, ó, já tinha deixado o venv, né? Se você tiver no Windows, é assim, ó, venv barra scripts barra contra barra, né? Activate. Vai ser um ponto .pat lá. Tá isso no Windows. No Linux aqui, que eu tô no Linux, é source env bin activate. Tá? Então, tá já ativado aí para mim poder rodar comandos do Python, tá? Do nosso ambiente aqui. Então, Python Manage, make migrations, para ele gerar a migração. Esse model novo. Opa, ele não detectou porque eu não salvei o arquivo. Pronto, agora salvei. Pronto, detectou lá, ó, criou o model. E agora eu vou aplicar, tá vendo? Ele gerou a migration 0004, tá? Que tá adicionando esse novo model aqui que a gente acabou de criar. E aí eu vou agora fazer a migração. Python Manage Migrate. Ele aplicar no banco de dados, tá? Sendo que nosso banco de dados aqui é SQLite, tá? Não está conectado ainda nenhuma SQL nem nada. Futuramente eu vou ter uma aula que eu vou explicar como que faz, né? Para conectar, que é bem simples, inclusive. Mas aqui, por comodidade, a gente usa o SQLite. Beleza, feito isso, estamos aqui com o passo 1 terminado. Agora a gente vai criar aqui a regra que bloqueia essa... e vai bloquear a enquete, tá? Vai bloquear a votação em mais de uma... por mais de um voto. Tá? Então, vai ser aqui mesmo em Models. Onde que eu vou implementar essa regra? Eu vou implementar a regra aqui, ó, na hora que estiver salvando a alternativa. Por quê? Ó, a alternativa aqui, o que acontece? Ela é criada, né? O texto lá, né? Igual eu tô usando lá a cor. Qual cor você prefere? Azul, vermelho e tal. Tem as opções. E essas opções, ela tem uma contagem de votos. Quantas vezes foi votado em cada uma. Então, aqui, quando eu crio, né? Ele começa com 0 votos. E à medida que o usuário vai votando, vai somando, vai acumulando ali um somatório de votos, tá? Então, aqui, para mim poder tratar essa questão de se o usuário já votou ou não, o que eu tenho que fazer? Eu vou ter que aqui criar um novo método, na verdade, sobrescrever um método aqui que já existe no model, que é o método save, tá? E esse método save, o que eu tenho que fazer aqui, ó? Ele vai ser um pouquinho diferente, tá? Por quê? Porque eu tenho que passar para ele agora o user, e o user que eu quero, verificar, né, e registrar o voto para ele, tá? Então eu vou deixar aqui como none. Por quê? Porque o método save, eu vou deixar ele como opcional. Porque o método save, ele na verdade, ele vai pegar e vai trabalhar da seguinte forma. Ele vai trabalhar na hora que você está criando e na hora que você está atualizando. Então o save sempre executa na criação e na atualização. E na criação, a gente não quer que ele dê certo, que ele faça isso, tá? Então aqui, né, eu vou passar nome por quê? Porque na maioria das vezes, quando eu estiver criando aqui, ele não vai precisar disso, tá? Ele não vai precisar disso. Beleza. Aí, aqui tem mais um detalhe. Eu vou usar isso aqui também, mas daqui a pouco, tá? Ele tá fazendo aqui já um monte de testes aqui, que é o Copilot. É o seguinte, ó. É o seguinte, então aqui, ó, como é que vai funcionar esse save aqui? Esse save aqui, quando eu passar com o user, quer dizer que eu estou atualizando, vai significar que eu estou atualizando os votos, estou atualizando a opção, né? Estou fazendo uma atualização na alternativa. E essa atualização vai ocorrer quando? Quando eu tiver justamente fazendo a contagem do voto ali do usuário. E aí, nesse caso, eu vou ter que enviar o usuário para mim poder registrar ele. E aí o que acontece? Como o save também ele executa quando eu crio uma alternativa, né? Estou criando, dando create, algumas coisas eu tenho que fazer. Uma delas aqui, ó, é verificar se essa alternativa já existe, se ela já foi criada ou salva no banco. Então, para mim fazer isso, geralmente eu testo se o ID dela existe, se ela is not known.
Ela is not known significa que eu estou atualizando aquela alternativa, tá? Então, é importante isso. E para reforçar um pouquinho essa validação aqui, eu vou verificar também se o usuário is not known, tá? Quer dizer que eu estou passando o usuário. Então, quando eu estiver passando o usuário aqui, significa que, quando eu estiver passando o user aqui, o user correspondente, significa que se ela for uma alternativa que já existe, significa que alguém está votando ali numa determinada alternativa, tá? Então, para isso que serve essa decisão. Aí, quando tiver essa decisão, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui o question user e vou tentar buscar aqui ó, no meu model question user, vou buscar justamente aqui, vai ser justamente essa, essa sugestão aqui do Copilot, ó. Vou pegar lá do meu model novo, pegar os objetos, filtrar por usuário e por question, tá? Só que essa question é, vai ser assim mesmo, tá? Ó, vou testar aqui e pego e vou fazer aqui, na verdade, em vez de pegar o primeiro, eu vou fazer uma contagem. Vou contar quantos votos tem, tá? Contar quantos votos tem aquele usuário votou naquela determinada questão. Beleza. Feito isso aqui, eu vou agora testar se ele já votou. Ó, vou vir aqui e fazer um if, uma decisão, verificar aqui, ó, se esse question user já votou se for maior que zero, tá? Se ele votou, se foi maior que zero, eu vou lançar aqui uma exceção. Na verdade, eu não vou lançar eu não vou lançar exatamente a exceção, não. Vou lançar um validation error, tá? Eu tenho que importar ele lá em cima. Eu esqueci dessa parte aqui, falar aqui. E você vai ter que importar isso aqui, ó. From Django.core.exceptions. Ali, ó, o validation error, tá? Que eu vou lançar esse erro aqui. Validation error. Validation error. Vou lançar ele com o seguinte texto. Vou falar assim, ó. Não é permitido. É uma regra de negócio, né? Não é permitido votar mais de uma vez, tá? Vou deixar dessa forma aqui, tá? Então, veja, regra de negócio e tá no model, tá? Então, veja que isso aqui tem a ver com o que eu já falei para vocês sobre a filosofia do Django. As regras de negócio ficam no model, tá? Nada de colocar lá na view. Evitar ao máximo de usar a view para colocar regra de negócio, coisas, né, que faz parte ali, qualquer lugar que você for usar tem que estar daquele jeito. Então, feito isso, se ele passar por aqui, ó, se ele entrar nessa validação, o que vai acontecer? Ele vai lançar a exceção e termina. Se ele não terminar aqui, se ele continuar, se ele não entrar e não lançar a exceção, eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar e vou criar aqui, ó, vou criar um question user, um objeto daquele model que a gente acabou de criar no primeiro passo. Vou criar aqui um novo registro nele, tá? Vou criar um novo vínculo aqui entre o usuário que eu recebi ali, e a question, tá? A question vai ser meu self question. Esse self question aqui vem da onde? Esse self question vem da onde? Vem da minha própria escolha aqui, ó, da minha própria alternativa, que ela já tem uma chave aqui, tá vendo que tá vinculado? Então aqui eu acesso a questão. Então aqui eu crio o, o, o registro aqui, ó, no model, aqui no novo model, né, no N para N, e depois eu pego e salvo, tá? E aqui para complementar, aqui fora do if, né? Fora do if, eu executo aqui o super, tá? Para poder executar aqui a cascata das, no caso aqui da orientação objeto, né? Eu tenho que chamar isso aqui para ele executar as outras camadas aqui que tiver que implementa esse save, tá? Implementa o save, que ele pode estar sendo reimplementado de novo. Então, por isso que tem esse super aqui, para chamar, na verdade, o pai, né? O que está acima, tá? Beleza, aí ele vai chamando todos que estão acima, né? Se tiver várias camadas de implementação, ele vai chamando todos os pais, né? Ancestrais ali daquela classe, tá? Só que isso aqui é um outro assunto aí de orientação a objeto, tá? Recomendo muito estudar orientação a objeto para você empenhar melhor aí seu desenvolvimento. Pronto, feito isso aqui, agora a gente vai refatorar. Vamos fazer a refatoração. Já é aqui o terceiro ato aqui, né? Terceiro e último ato dessa aula. E a gente vai
refatorar o, a view volt, tá? Para aplicar a regra, tá? Então, como que a gente vai fazer isso? Ó, vamos lá. Aí agora é na views, ó, vou lá dentro de pools, views. Então, aqui dentro dessa views, o que, que eu vou fazer? Vou pegar ela aqui, vou importar mais algumas coisas aqui, ó. Primeira coisa que eu preciso fazer é importar aqui a exceção que eu estou usando, ó. Então, vou fazer assim, ó, from django.for.exceptions, vou, vou fazer essa aqui, validation error, tá? E vou precisar também do user aqui, tá? Vou precisar do from django.contrib.auth import get user model e aqui eu vou criar também, vou pegar o user model ali igual eu expliquei, tá? Para mim poder utilizar ele aqui para mim justamente recuperar aquele usuário, fazer algum teste aqui. Beleza, aí isso aqui eu preciso nos imports e aqui eu vou usar isso aqui abaixo ali no na minha view volt. Eu vou refatorar ela. Então, vou refatorar ela aqui da seguinte forma. Ó, a refatoração vai funcionar da seguinte forma. Ó. Primeiro passo aqui, eu vou exigir que para votar tem que ter o login. Tá? Então, porque é a única maneira que eu vou ter de saber que qual usuário está votando, tá? Pela sessão. Então, eu preciso fazer isso. Tá? Então, beleza. Aqui eu vou reorganizar um pouquinho esses blocos aqui, ó. Vou reorganizar aqui, ó. Vou pegar essa parte que salva aqui e vou passar aqui para essa parte do try. E no try aqui eu vou adicionar mais algumas coisas, que é justamente essa questão de passar qual é o usuário que está votando. Então eu vou pegar o usuário da sessão aqui, ó. Depois de que eu seleciono a opção, vou pegar aqui o session, vou chamar de session user. Usuário da sessão, alguma coisa assim. Aí eu vou pegar esse usuário, user, vou pegar ele aqui pela PK, ou pelo ID, tá? Da mesa, o ID. Vou pegar ele da request, tá vendo? Ó? Request user ID. Só para mim pegar o objeto, tá? Eu poderia pegar aqui direto? Poderia, mas aqui eu gosto de dar um get or 404, o erro not found, para poder ter uma garantia ali que esse usuário não foi apagado em algum outro momento ali e tal, né? Em uma outra sessão, em um outro. Né? E aí aqui o que, que eu vou fazer? Aí aqui que entra aquela parte do save, ó. Né, que a gente colocou aqui o usuário, ó, tá vendo? O user. É agora que entra a questão de passar o usuário para o save aqui nesse caso. Tá? Então eu vou vir aqui, ó, user igual session user, para ele saber para quem que ele vai registrar aquele voto, para quem, né, alguém está votando, ele está registrando aquele voto para alguma pessoa. Beleza. Só que aí aqui agora eu posso, se ele já votou, ele vai lançar uma exceção, não vai? Vai lançar essa exceção aqui. Então, o que, que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que pegar agora e tratar essa exceção também. Tá? Então, aqui eu estou tratando a exceção de que error ou choice not existe. Agora eu vou tratar uma nova exception aqui. Eu vou abrir até nova exception aqui. Ó. Vou chamar, vou colocar validation error. Vou colocar aqui igual está na minha anotação. Validation error as error. Então, essa exception lá é uma exception personalizada. Então, aqui o que, que eu vou fazer? Ó? Eu vou lançar aqui um erro também com essa mensagem de erro aqui, tá? Que é a mensagem que é aqui, ó, não é permitido. Eu pego a mensagem que veio lá da minha sessão e jogo ela aqui, tá? Uso ela aqui dessa forma. E feito isso, aqui se mantém essa outra parte aqui, né? O refatoramento foi só aqui o miolinho aqui, né? E tal, aqui o login required, beleza. Feito isso aqui, já deve estar funcional, tá? Vamos fazer o teste já aqui na sequência, tá, pessoal? Mas enquanto eu pego aqui, abro aqui meu navegador, deixa eu pegar aqui. Tá? Eu quero que você. é, eu gostaria que você curtisse aí, né? Se você tá gostando, né? Deixar seu comentário, deixar sugestões também, né? Para melhorar aí. Sugestão de alguma aula que você gostaria que tratasse e tal. Para fortalecer aí o trabalho, tá bom? Então, vamos lá, ó. Vou subir o servidor.
Vou subir aqui o servidor. Beleza, não deu nenhum erro, isso é bom sinal. Beleza, e aqui agora, ó, vou acessar aqui. Ó, aqui tem as minhas enquetes, tá? Já estou logado, tá? Então vou ter que estar logado. Então vou votar nessa aqui, ó. Tentar votar nessa aqui, ó. Tá vendo, ó? Votar aqui no azul. A primeira vez tem que permitir o voto, porque antes eu não tinha a restrição do voto, né? Eu tenho a partir de agora, então o primeiro voto ele vai registrar. Eu já tinha 6 votos aqui, ó. Só que esses votos eram antes de ter restrição. Agora que tem restrição, ele vai permitir eu votar uma vez. Olha lá, ó, meu voto foi registrado. E se eu tentar votar novamente, ele vai. Ele tem que bloquear. Olha lá, ó. É isso aí, ó. Não é permitido votar mais de uma vez, tá vendo? Então aqui ele já barrou lá, já lançou a exceção, fez todo aquele caminhozinho ali que eu expliquei para vocês. Beleza, pessoal? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Então curtam aí, pessoal, e sigam aí. Vai lá na lista, na playlist que tem todas as aulas, tá? Tem todas as aulas lá desde o primeiro dia. Essa é a 21ª aula, tá? Agradeço muito aí a participação de vocês e vamos lá, vamos para a próxima. Bora? Vamos codar?